Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo ofertado pelo programa Residência Pedagógica através do Instituto Federal da Paraíba. Eu me chamo Nocilane e esta é mais uma aula de Biologia para vocês, do segundo ano do ensino médio. Hoje nós vamos conversar sobre seres que você já deve ter observado e talvez nem saiba, como eles são diversos. Os fungos, quem são eles? Qual a estrutura deles? Onde eles se reproduzem? Qual a importância deles para a economia? Vamos ver? Os fungos são representados dentro do reino Fungi. Dentro do reino Fungi, eles são representados especificamente pelos indivíduos como bolores, encontrados em pães, em alimentos mofados, a gente chama de mofados na linguagem popular. Também pelas leveduras, que são responsáveis pelo processo de fermentação, processo esse que dá origem a pães, a várias especialidades de vinhos e bebidas fermentadas. Então ele é muito importante para a economia também e para a indústria alimentícia. Ainda são representados pelas orelhas de pau, essas que nós vemos nas florestas, nas árvores, tão belas, né? E pelos cogumelos, que são um dos principais representantes do reino fungi. Quem são os fungos? Eles são, em sua maioria, eucarióticos, heterotróficos, multicelulares e filamentosos. Como eles são eucarióticos? Eles possuem células verdadeiras com núcleo. E heterotróficos, eles não produzem o próprio alimento. Multicelulares, várias células dentro do próprio organismo dos fungos, estão presentes, e filamentosos, porque eles têm muitos filamentos na sua estrutura. Eles vivem na água, corpos de outros seres vivos e podem viver também em alimentos. Da estrutura dos fungos, nós temos a característica das hifas, que permitem que eles se fixem no solo ou em determinado local e se reproduzam. As hifas são essas estruturas aqui, estamos vendo várias hifas. Quando entram no solo, elas vão se unir e aí dão origem ao micelo, que é o conjunto de hifas. As hifas podem ser septadas, como a gente vê aqui. Hifas também podem ser caracterizadas como hifas cenocíticas, que são essas fechadinhas, encontradas principalmente nos bolores. As hifas são constituídas por filamentos de quitina. Elas são filamentos de quitina, que são bem rígidos. E a quitina também é encontrada, a quitina que permite essa rigidez é encontrada em outros animais também. A diversidade. Estima-se que existem mais de 1 milhão de espécies de fungos, sendo que nem todas foram catalogadas e registradas. Então, catalogadas mesmo, temos 60 mil espécies de fungos. Dentro dessas espécies, do reino Fungi, temos os filos, inúmeros filos, só que os mais importantes e representativos são o filo Zygomicota, Ascomicota e Micota. Dentro desses filos, vocês podem ver esse quadro comparativo aí, que o Zygomicota, a composição corporal nem sempre está presente, né? Está ausente. A característica das hifas dele são cenocíticas. Ele é um bolor que contamina os pães. Está presente nos bolos, né? Aqueles que a gente observa, assim. A gente vai lá e vê o pão contaminado, corta só a parte de cima e come. Sendo que a gente só pode observar esses pontinhos pretos do pão. Por dentro eles têm todas as hifas se reproduzindo. Então a gente acaba ingerindo as hifas também, de qualquer forma. Independente de cortar, né? E aí temos os ascomicota, que podem ser uni- ou multicelulares. As hifas são septadas, o corpo de frutificação está presente. E ele está encontrado principalmente no levedor de cerveja. Os basidiomicotas são multicelulares septados, corpo de frutificação ausente presente. E um dos exemplos dos basidiomicota, que são muito importantes, são os cogumelos. Pessoal, falando agora sobre a reprodução e ciclo de vida dos fungos. Eles se reproduzem de forma assexuada e sexuada. Nós vamos ver primeiro a assexuada. Existem 3 tipos de reprodução que vão ocorrer em espécies diferentes, que é o brotamento, fragmentação do micélio e esporulação. O brotamento ele vai ocorrer da seguinte forma. Aqui na imagem vocês observam a existência de uma célula-mãe.
E na imagem seguinte é o surgimento de um broto. E é por isso que é chamado de reprodução por brotamento. Daí, observamos que há a divisão do núcleo, que vai ocorrer por mitose, que vão formar dois núcleos, né, ficando um para cada célula. E essa célula nova, ela pode ou não se separar da célula parental, né, da célula mãe. Aqui na imagem, por exemplo, aqui na imagem abaixo, a gente observa que há células separadas e há células que formam uma fileira. E esse tipo de reprodução ocorre em leveduras. Próximo tipo de reprodução é a fragmentação do micélio, que é o mais simples, que ocorre a fragmentação do micélio, como se fosse um corte, e aí esse micélio ele vai crescer e vai dar origem a outros novos micélios. Né? Então é bem simples essa reprodução. A próxima é a esporulação, que é a formação de esporos, e se dá da seguinte forma. Aqui nós vemos as hifas, né, na imagem, e essas hifas elas vão sair do substrato e vão formar os conidióforos, que são essas estruturas, né, que vão liberar os esporos. E esses esporos eles vão germinar e assim vão formar as hifas e dar novamente, né, continuidade a esse processo. E aí, esse processo ocorre nos ascomicetos, né, que vão formar então os conidióforos, sendo que também ocorre nos zigomicetos. A diferença é que nos zigomicetos há a formação de esporangióforos, né, que vai se diferenciar, formar os esporângios com esporos haploides. E aí esses esporos, quando encontram locais com condições adequadas, né, eles vão germinar e aí originar um novo micélio. E então dá continuidade a esse ciclo. E agora nós vamos falar sobre a reprodução sexuada. Ela vai ocorrer em 3 etapas, que é a plasmogamia, cariogamia e meiose. E vai ocorrer em basidiomicetos e ascomicetos. Vamos começar pelos basidiomicetos. Aqui na primeira imagem, a gente observa que há basidiosporos haploides. Eles vão lançar os esporos, que vão ser germinados, e vão formar as hifas, né, sendo elas haploides também. Essas hifas, sexualmente maduras e compatíveis, elas vão se fundir por meio da plasmogamia. Então, vão originar hifas dicarióticas. Por quê? Porque houve a fusão do citoplasma, mas não dos núcleos. Então, vão formar células com 2 núcleos. E elas vão se multiplicar sem haver essa fusão dos núcleos e vão formar o corpo de frutificação, que vai ser o basidiocarpo, que vão surgir estruturas férteis chamadas de basídios, que são hifas especializadas. E aí o par de núcleos haploide das hifas dicarióticas vão se fundir. E essa fusão se chama cariogamia, que vai originar um núcleo zigótico diploide. E aí esse núcleo sofre meiose, formando então os esporos sexuados chamados de basidiósporos. E esses basidióforos, quando maduros, são então lançados, levados pelo vento, e quando encontram um local com condições adequadas, vão germinar, e então novamente esse mesmo ciclo vai acontecer. E nos ascomicetos, é o mesmo processo inicial. Germinação dos esporos, fusão das hifas compatíveis por plasmogamia, formação das hifas dicarióticas e origem do corpo de frutificação. E aqui vai ser chamado de ascocarpo. Então, vai haver a fusão de núcleos, também por cariogamia, que vai originar um núcleo zigótico. E esse núcleo vai sofrer meiose, formando núcleos haploides. E aí depois, esses núcleos vão sofrer mitose e formar os ascósporos, que são liberados e então germinados e novamente ocorrer esse ciclo.
E aí a gente observa que nessas reproduções, há uma alternância de gerações, em que há uma fase haploide e outra diploide. Olá, eu me chamo Celso e hoje na aula de fungos vou falar sobre os líquens e as micorrizas. Nessa foto no lado esquerdo podemos ver os líquens, que se trata de uma associação de fungos ascomicetos com algas ou com cianobactérias. Essa relação que acontece é um tipo de relação ecológica chamada mutualismo. Ambas se beneficiam do outro organismo. O fungo se alimenta do açúcar produzido pelas algas e as algas ou as cianobactérias vão conseguir habitar aquele local que antes, se os fungos não estivessem presentes, não conseguiriam. No caso das micorrizas, se trata da associação de hifas de alguns fungos que interagem com raízes de algumas plantas, onde as plantas concedem a glicose, no caso o açúcar, para os fungos, e eles cedem água e sais minerais que estão presentes no solo para a planta. Inclusive, a utilização de micorrizas, de fungos em solos pobres é muito importante para o desenvolvimento de plantas naquele local. E falando um pouco da importância ecológica e econômica, os fungos têm uma importante ação que é de agente decompositor. Então, no solo, ele é responsável por se alimentar de matéria orgânica, no caso de substâncias mortas, restos de animais, e transforma isso em substâncias químicas e outros nutrientes que poderão ser absorvidos pelas plantas e também por outros organismos. E já na importância econômica, os fungos participam de vários processos e dentre eles o de fermentação alcoólica. Na fermentação alcoólica podemos citar aqui a produção de pães, a produção de cerveja, de vinho e a produção do combustível etanol. Também na indústria farmacêutica está presente na penicilina e na produção de vitaminas e hormônios.